Bom pessoal, então agora irei replicar aqui a receita do camafeu, tá? Mas quero deixar claro para vocês que são duas versões, como eu falei anteriormente, uma coberta com fondant, outra com a calda de caramelo, tá bom? Aqui basicamente eu vou precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas, 50 gramas de creme de leite UHT, que é aquele creme de leite de caixinha que facilmente vocês vão encontrar em mercado, 100 gramas de nozes trituradas. Esses três ingredientes, leite condensado, creme de leite, nozes, além da pasta de fondant, que é uma pasta de açúcar, serão utilizados para a versão do camafeu tradicional. Se eu quero fazer a versão com a calda de caramelo, vou aqui introduzir esta receita 2 graminhas de café, que pode ser tanto café solúvel quanto o pó de café mesmo, que é comum vocês terem em casa, tá bom? Então aqui, a primeira coisa que eu devo fazer é adicionar aqui o leite condensado a uma panela como esta. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Misturo o leite condensado, creme de leite, e as nozes trituradas. Então aqui, esses três ingredientes seria para fazer a versão do camafeu coberto com a pasta de fondant, que seria a versão tradicional, tá bom? Mexo aqui esses ingredientes e levo aqui ao fogo até ele obter o ponto de brigadeiro. A partir do momento que ele começar a desgrudar do fundo da panela, eu já devo imediatamente retirar essa massa do fogo e esperar esfriar, tá? Se eu quiser fazer a versão para a calda com caramelo, eu vou adicionar aqui esta receita o café, tá? Que pode ser tanto solúvel como pó para café mesmo. Adiciono aqui e levo também ao fogo e vou mexer até dar o ponto igual o camafeu tradicional. Desgrudou do fundo da panela, já retiro e espero esfriar para fazer a modelagem desses docinhos. Então, já tenho aqui todos os ingredientes, vou levar aqui a panela, é questão de 5 a 7 minutinhos, já vai estar dado o ponto. Lembrando que é sempre importante na hora de vocês levarem esses ingredientes ao fogo, usar sempre o fogo na temperatura média aqui, tá pessoal? Não precisa utilizar o fogo aqui na sua temperatura máxima, tá bom? Sempre fogo médio, para evitar que esse doce ele acabe queimando ou grudando também no fundo da panela. Então sempre mexendo. Aqui eu estou utilizando um fogão, tá? Por indução. Normalmente esse tipo de fogão ele aquece bem mais rápido que um fogão que vocês têm em casa, esse fogão de uso doméstico. Então, vou aproveitar a mesma massa aqui, tá? Que eu acabei introduzindo café, tanto para fazer a versão tradicional quanto para a versão coberto com a calda de caramelo, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês bem importante, tá? É que o camafeu, essa receita da massa, é uma massa padrão, base já, né? Com esses três ingredientes, creme de leite, leite condensado e nozes. Mas lembrando que isso não impede de vocês agregarem outro sabor ao camafeu, tá? Para ter aí uma harmonização de sabores. Eu poderia aqui perfeitamente também adicionar esta receita, talvez aqui uma amarula, tá? Um licor de amarula, para ter aquela harmonização também com a noz, esse toque alcoólico. Ficaria muito bacana também. Poderia também aqui adicionar um pouco de conhaque nesta massa também, ficaria bem interessante. Assim como eu posso também substituir um pouco da nozes por talvez castanha de caju, amendoim, né, a própria avelã, amêndoas. Também poderíamos fazer as versões com essas outras oleaginosas, tá bom? Porém, tradicionalmente, como eu falei, ele é feito com nozes. Mas nada impede que você possa substituir a nozes por outro tipo de castanha. Então, sempre mexendo. Vou aumentar um pouco mais aqui para ir mais rápido. Ao mexer aqui, a gente percebe que o leite condensado já começa a ficar um pouco líquido, né? Isso significa dizer que ele já está começando a ficar aquecido. Então, assim que esse leite condensado, normalmente quando ele está próximo ao ponto, ele primeiro começa a levantar um pouco, a borbulhar,
e em seguida ele começa a reduzir. A partir do momento que ele está começando a reduzir, ficar um pouco mais espesso, isso significa dizer que ele está próximo ao ponto desejado. Veja que aqui com o fogão por indução, tá? Você de casa vai perceber que é bem mais rápido. Aqui eu vou mostrar para vocês de casa exatamente o ponto que a gente precisa chegar para que o meu docinho ele tenha aquela característica, aquele ponto exato para a gente conseguir bolear ele. Perceba que o leite condensado já começou a abrir fervura. Então nesse momento aqui eu preciso mexer constantemente para evitar que essa massa ela grude no fundo da panela, tá? Então constantemente devo mexer. Perceba que a minha massa ela já está bastante densa, cremosa. Esse aqui é exatamente o ponto que a gente precisa. Vou mostrar para vocês aí em casa como funciona, ó. Ao levantar a panela, perceba que a massa ela já solta completamente do fundo da panela. Então chegou esse ponto aqui, essa característica, você já imediatamente já pode retirar do fogo e transferir essa massa para um recipiente e deixar ela esfriar. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou transferir essa pasta, que também pode ser para transferir para uma sacolinha de mercado, plástico filme, e levar à geladeira até que ela esfrie. Perceba que a pasta já está bem, ela fica com essa característica, super fácil. Agora a massa, depois que eu dei o ponto, vou transferir essa massa para um saquinho, tá? E deixar ela esfriar completamente. Se tiver com um pouco de pressa, pode levar à geladeira para que esfrie um pouco mais rápido e assim você possa modelar os docinhos. Estou aqui com minha massa pronta. Posso espalhar ela bem assim e levar à geladeira até que ela esfrie, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente modela exatamente esses docinhos, tá? Depois da massa fria, se vocês querem fazer a versão coberta com a calda de açúcar, vocês vão fazer bolinhas como essa assim, aproximadamente de 15 graminhas, e espetar um palitinho, tá bom? Essa é para a versão coberta com a calda de açúcar. Se eu quero fazer a versão coberta com a calda, na verdade com a nossa pasta de fondant, que é essa pasta de açúcar, eu vou fazer também o docinho esférico, porém, depois que eu fazer essa bolinha bem esférica, aqui como eu vou mostrar para vocês, eu vou pressionar um pouco e achatar um pouquinho essa bolinha, para que ela fique bem parecida assim com a forma de um comprimido, de uma pílula, e vou espetar também um palitinho. Então aqui eu tenho duas versões. A versão aqui que eu tenho na mão esquerda, coberta com calda de caramelo, que será coberta na verdade, e essa versão aqui, um pouquinho mais achatada, será coberta com a nossa pasta de fondant, tá bom? Então, vou voltar aqui novamente, porque eu preciso primeiro mostrar para vocês a versão coberta com a calda de caramelo, tá bom? Então, aqui antes da gente elaborar a calda, o que eu devo fazer aqui é dar um toque a mais nesse docinho. Para isso eu preciso usar uma bombinha como esta aqui, que eu vou retirar, e vou adicionar dentro dessa bombinha pó para decoração dourado. Em alguns casos, algumas pessoas gostam de misturar esse pó no álcool de cereal, tá? Porém, para esta aplicação aqui, para que não fique dúvida, não será necessário a utilização do álcool de cereal. Eu só preciso realmente do pó puro. Então agora eu vou borrifar os docinhos com o nosso pó que está dentro da bombinha aqui, para a gente dar um toque a mais de sofisticação. Não sei se vocês de casa percebem que o docinho está ficando aqui já com aquele brilho dourado. Vou girar aqui para eu conseguir pintar todo o docinho.
e vou borrifar completamente. Quem quiser utilizar o álcool de cereal, também vocês vão conseguir fazer a mesma aplicação, tá? Aqui eu preferi usar o pó puro. Esse docinho é muito bacana, chama muita atenção nas festas e eventos. Vou girar mais uma vez, assim eu consigo polvilhar completamente o nosso camafeu. Polvilhei. Depois que eu fizer esse processo aqui, eu vou levar esse docinho à geladeira por aproximadamente 25 minutos ou 30, para que a massa ela seque um pouco e o palitinho ele fique completamente grudado na massa, porque eu precisarei banhar esse docinho numa calda de açúcar, e o palitinho estando bem seguro, bem grudado à massa, não vai correr o risco dele de repente soltar do nosso docinho. Então aqui está prontinho o nosso docinho. Agora eu vou levar 30 minutinhos à geladeira. Enquanto ele passa 30 minutos na geladeira, eu já irei preparar a calda de açúcar. Então, dando sequência ao nosso camafeu com a calda de caramelo, aqui eu vou mostrar para vocês os ingredientes e a preparação desta calda para que vocês em casa consigam entender perfeitamente. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de água, e vou precisar aqui utilizar esse produto aqui que é cremô de tártaro. Este aqui é da marca Mix, tá? O cremô de tártaro aqui ele vai substituir o vinagre, porque existem algumas versões dessa calda que as pessoas acabam adicionando vinagre. Aqui neste caso eu vou substituir o vinagre por cremô de tártaro, que seria basicamente 1 graminha de cremô de tártaro. Então aqui vou levar esses ingredientes a uma panela: açúcar, água e o cremô de tártaro. 1 graminha seria basicamente meia colherzinha de chá. Seria mais ou menos esta quantidade que eu tenho aqui. Leve esses ingredientes ao fogo. O momento de eu mexer essa calda é agora, tá? Para unir todos os ingredientes. Vou mexer essa calda com a espátula. Lembrando que depois que eu mexer aqui, antes de levar a cocção, tá? E depois que ela for para a cocção, eu não preciso mais mexer essa calda. Se eu ficar mexendo essa calda no fogo, o que pode acontecer é de eu perder o ponto dela. Então, detalhe, mexer a calda antes de levar ao fogo, tá bom? Depois que eu mexi, vou levar ao fogo e vai cozinhar por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até atingir uma temperatura de 168 graus. Depois que a calda atingiu aproximadamente 168, né, no máximo 175 graus, eu aconselho a vocês retirar ela do fogo quando ela atingir aproximadamente 165 graus, porque a minha panela, que é de inox, ela continua aquecendo, tá bom? Então chegou a 165 graus, vocês já podem retirar a calda sem nenhum problema, tá bom? Então percebeu que ela está com aquele tom de caramelo, já retira do fogo para que essa calda ela não continue cozinhando e assim queime o nosso caramelo. Aqui eu estou banhando os nossos camafeus que eu tirei da geladeira após 30 minutos. Perceba que eles estão bem fixos aqui no palito, eles não caem no momento de eu banhar, por isso que eu utilizo o palito aqui, se torna bem mais fácil e assim eu não danifico o docinho. Banho um a um, perceba que ele tem um aspecto dourado, isso porque foi polvilhado com o nosso pó dourado. E vou colocando sobre, aqui eu tenho um tapete de silicone, tá bom? Vocês que vão replicar essa receita em casa, se porventura não conseguirem encontrar um tapete de silicone, ou de repente o preço não estiver acessível, vocês podem trabalhar com esse docinho sobre uma bancada de mármore untada com manteiga e colocar os docinhos sobre essa pedra, tá bom? E assim eles irão desgrudar
facilmente aqui no tapete, eu tenho uma maior comodidade. Depois de banhar todos os docinhos um a um na calda de açúcar, percebam que eles desgrudam, já estão sequinhos, tá? Facilmente já desgrudou do nosso tapete de silicone, tá? Tem aqui uma calda extremamente crocante. Lembrando a vocês que essa mesma calda é a calda utilizada para banhar a maçã, que algumas pessoas chamam de maçã do amor, tá bom? Aqui, para fazermos uma decoração e dar aquele toque de sofisticação no nosso docinho, eu derreti cobertura fracionada ao leite e coloquei numa caneta de papel manteiga como esta que eu tenho aqui. Aqui neste prato tem um açúcar, onde eu vou fazer movimentos em aspiral para me ter um arabesco e assim colocar esse arabesco por cima de cada docinho como este. Então agora vou fazer meus arabescos sobre o açúcar. E depois levo à geladeira para que cristalize completamente e assim eu possa retirar e colocar um a um sobre os docinhos. Prontinho, feito isso aqui, vou levar à geladeira por aproximadamente 5 minutinhos até que meus arabescos de cobertura fracionada de chocolate cristalizem e assim eu possa retirar e colocar sobre cada docinho. Então aqui, pessoal, após 5 minutinhos na geladeira, eu já tenho aqui o nosso arabesco pronto, tá? Nosso arabesco de chocolate feito sobre o açúcar. E aqui eu tenho os nossos docinhos já caramelizados, onde eu já retirei o palitinho de cada um deles. E eu vou, para grudar o nosso arabesco, pingar um pouco de chocolate sobre cada docinho e por cima vou colocar o nosso arabesco de chocolate. Pingo o chocolate exatamente no furinho que acabou ficando onde estava o palito. E aí eu vou colocando um a um o arabesco para grudar no docinho. Aqui está o nosso camafeu na versão com a calda de caramelo, tá? Com aquele arabesco de chocolate por cima. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu irei mostrar na sequência para vocês como fazer o camafeu na versão tradicional, banhado no fondant, que é uma pasta naturalmente de açúcar.